Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h31. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, tudo bem? Quem é que entrou aqui? Rebeca Azevedo Madeira. É a Rebeca? Ô, querida, boa noite, paz e bem, Rebeca. Quem mais que entrou aqui? Ô, Nádia, boa noite, paz e bem. Como é que vocês estão, meninas? E aí, Rebeca, que prazer te ver aqui, Rebeca. Nós estamos para começar a live hoje. Eu cheguei até com 5 minutos. 19h25, ia dar tempo, mas tem que resolver uma coisa ali, uma coisa aqui. Aí eu entrei 1 minutinho atrasado, mas não tem problema, dá tempo, né? A gente também tem que aprender a levar as coisas de um jeito que dá pra gente tocar. Boa noite, Bernardo Tura, diz a Nádia. Que bom que nós estamos aí. Eu estou aqui digitando a senha do computador, né? Vamos ver se eu estou no ar. Eu estou no ar, mas vamos ver se eu estou... mas acho que eu estou... Essa aqui é a entrada antiga. Vamos ter que atualizar. Hoje eu fiz uma reflexão muito interessante com esse evangelho na celebração da palavra, né? Que eu fiz de manhã cedo. E será que eu estou travado só aqui no meu computador? Ou será que eu estou travado aí para vocês? Vamos ver. Eu não sei se eu estou ou não estou travado, mas vamos ver. Acho que agora eu vou entrar. Entrou. Beleza. Hoje eu fiz uma reflexão muito interessante. Ou eu não entrei? Oi, vocês estão me vendo? Faz um sinalzinho que vocês estão me vendo ou não, porque aqui está estranho o negócio. Estou querendo ver aqui, mas acho que agora está me vendo. Beleza. Ufa. Porque aqui na tela, sabe, Rebeca, parece que está tudo travado. Hoje é dia 6, né? E esse evangelho, ele vai trazer uma coisa muito interessante para a gente refletir. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Né, daqui a mais o quê? Daqui a mais 1 minutinho a gente começa, menos de 1 minuto, tá? Nós estamos aqui na nossa confusão de sempre, né? E aí a gente já vai começar. Né? Mas hoje a gente já fez uma reflexão boa e acho que ela é excepcionalmente importante nos dias de hoje. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas precisam ler o Evangelho, né? Boa noite, Bernardo, forte abraço. Obrigado, Gracinha. Como é que tá divino? Como é que estão as meninas, os netinhos, as netinhas? Como é que tá o povo aí? Bom, tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois,
a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos para comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver? Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção e partiu os pães. E ia dando aos discípulos para que os discípulos os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. O número dos que comeram os pães eram 5.000 homens. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Gracinha me respondeu: Estamos todos bem, graças a Deus. Bom saber. Bem, essa passagem que eu estou lendo, a passagem do Evangelho, é uma passagem extremamente conhecida. Tem nada aqui de novo, né? É a multiplicação dos pães. Mas ela hoje tem uma coisa nova. E a coisa nova não está nela. A coisa nova está na primeira leitura. Primeira leitura de hoje é a primeira carta de João, capítulo 4. E no capítulo 4 tem um versículo que eu digo que é essencial e que a maior parte das pessoas ou não leu, ou fez aquela coisa que você vê às vezes no filme: pula isso aí. Mas, Bernardo, de que você está falando? Estou falando desse versículo aqui, ó. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Eu digo que a gente esperou a Bíblia inteira para essa frase. Deus é amor. Sabe, é algo tão simples e tão profundo que às vezes eu acho que devia estar no início ali, ó, no primeiro versículo da Bíblia. Deus é amor. Agora deixa eu contar como o mundo foi criado. Porque parece que as pessoas ainda não entenderam isso. Há muitas pessoas que pregam um Deus diferente. Eles pregam um Deus que é ódio, que é raiva, que é fúria, que é qualquer coisa menos amor. E é muito profundo, porque diz assim: quem não ama não chegou a conhecer a Deus. A palavra conhecer na Bíblia não é simplesmente saber da existência, é experimentar. É por isso que a árvore do conhecimento do bem e do mal era proibida. Por quê? Porque não era para a humanidade conhecer o mal, experimentar o mal, vivenciar o mal.
Quando a humanidade escolheu experimentar, vivenciar, conhecer o mal, ela saiu dos trilhos, se desvirtuou. E isso é essencial. Entender profundamente essa realidade. A realidade que nós precisamos entender que não é tão simples. É necessário compreender que Deus é amor. E Deus sendo amor, nós precisamos vivenciar o amor para conhecer a Deus. A experiência divina é uma experiência que passa pelo amor. E se a gente não ama, a gente não vivencia Deus. É impossível você testemunhar Deus ao mundo se você não testemunha o amor. E aqui, pessoal, vamos deixar muito claro. Não é o amor figurado. Ah, eu amo todas as pessoas. E tem um pobre vindo na minha direção, meu Deus, ele vai me roubar. Ah, eu amo todas as pessoas. E tem um preto ali, será que ele vai me roubar? E aquele ali, ó. Aquele ali é nordestino, é vagabundo. É nordestino, é vagabundo. Mas eu amo todas as pessoas. Não. Você não ama ninguém. Você está excluindo os pobres, os pretos, é capaz de falar mal das mulheres, dos nordestinos, da comunidade LGBT, daqueles que não participam da sua opção política, e dali a pouco você praticamente odeia o mundo inteiro, a não ser aquele que é o seu espelho. Mas você ama a Deus. Não, não ama. O mesmo amor que você dedica a Deus, você deve dedicar às outras pessoas. Bernardo, mas isso é muito difícil, Bernardo. Eu sei. Olha, eu falo para vocês o seguinte. A gente tem que ser claro na realidade. É muito fácil amar uma pessoa que pensa como eu, que tem a mesma cor de pele que eu, que vive no mesmo extrato social que eu. Mas e amar a pessoa que é diferente de mim? Isso é muito difícil, pessoal. E quanto mais diferente, mais difícil é amar. Mas isso não muda o compromisso. Deus não amou apenas os bons, ou apenas os homens, apenas os brancos, apenas isso, apenas aquilo. Ele amou toda a humanidade. E aí, a gente vai fazer a leitura das multiplicação dos pães, vendo que o amor é um ato completo. Não existe essa história de amorzinho, amor, eu amo. Não. É ato concreto. A oração é importante, mas a ação é essencial. A oração serve para te dar forças para agir. A oração serve para te dar o discernimento de como agir melhor. A oração serve para te dar aquele impulso de agir onde ninguém quer agir. Fazer aquilo que ninguém quer fazer. E eu vou mostrar isso para vocês. Jesus costumava ensinar nas sinagogas. E aí um belo dia ele está no descampado, olha para uma multidão e essa multidão está perdida. São como ovelhas sem pastor. Jesus podia ter dito, não, aqui não é sinagoga. Esse povo aí não foi na sinagoga. Não respeitou o sábado.
Não está dentro da regrinha da lei mosaica. Não estou nem aí para eles. Tudo pecador. Podia, não? Mas não. Não pode porque ele é Deus. Ele é ser humano? É, mas é Deus. E ele é amor. Ele teve compaixão. E começou a ensinar as pessoas. E isso é desgastante, isso é cansativo. Às vezes você começa a ensinar, a pessoa não quer ouvir, aí você ensina de novo, a pessoa não quer ouvir. E você fala uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma 10ª vez, e as pessoas continuam. Né? Vocês não têm ideia. Com essa confusão da Venezuela, eu vou dizer para vocês o que tem de gente que vem pedir que eu faça, que eu escreva uma opinião, dê uma opinião para elas. E a gente dá opinião dentro da doutrina da igreja. E as pessoas não aceitam. Por quê? Porque elas são ovelhas sem pastor. Porque elas se perderam no caminho. E é muito difícil a gente entender certas coisas. E por isso que a gente tem que ter muita paciência nessa hora. Tem que explicar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E é muito difícil. Mas tudo bem, a gente vai fazer isso. E aí acontece uma coisa bonita. Porque os discípulos manifestam amor. Senhor, tá tarde, Senhor. Esse pessoal não comeu o dia inteiro. Nós temos medo deles passarem mal, deles caírem no chão. Senhor, lhes dispensa eles para ver se eles vão comer alguma coisa, comprar alguma coisa. Sabe, como eu queria que as pessoas tivessem pelo menos esse amor. Pelo menos o amor de ver uma pessoa passando fome e dizer assim, eu estou preocupado com ela que está passando fome. Pelo menos a angústia de ver uma pessoa com sede e dizer assim, não tem como dar água para essa pessoa, não. Pelo menos a pessoa olhar, ver uma pessoa sem casa e dizer, mas essa pessoa vai dormir essa noite ao relento? E se chover? E se alguém vier bater nela? Sabe, pessoal, isso é a fase 1 do amor. Isso é você olhar e falar assim, isso não está certo. Isso, eu tenho que rever isso. Eu pelo menos tenho angústia com o mal que o outro está sofrendo. Essa é a fase 1 do amor. E eles manifestaram isso. Isso não é desprezo. Isso não é querer empurrar o problema para o outro. Isso é que eles já estavam começando a amar. Mas eles ainda não tinham ido adiante. É por isso que Jesus dá uma ordem aparentemente impossível. Dai-lhe vós mesmos de comer. E sabe, aí começa uma briga, uma confusão, que sinceramente eu acho uma besteira. Ah, será que tinha comida para todo mundo, o pessoal não repartia, o milagre foi fazer a repartição do pão? Ah, não, foi um milagre, Deus multiplica todas as graças, todas as bênçãos. E aí um diz que o outro é herege, o outro diz que o outro não entende nada, e por aí vai. Ó, o Luizinho literal já está gritando ali na porta. Luizinho, fica quieto aí, fica quieto, menino. Pessoal, isso não é importante. Tá? Não vou entrar nessa discussão, porque ela para mim é irrelevante. É a mesma discussão se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro ou no dia 6 de janeiro. Ó, tô nem aí para isso. Tá? Para mim, ó, não tem diferença nenhuma. Tá? O que é importante? Quando Jesus fala, dai-lhe vós mesmos de comer, ele está chamando a atenção para esses discípulos
que esses problemas são problemas que eles devem assumir para eles, que eles devem resolver, que eles devem considerar que é um problema deles. Tem gente passando fome na sociedade? É um problema seu. Bernardo, eu não vou conseguir alimentar todos os famintos de Vitória. Eu sei. Eu também não vou conseguir alimentar todos os famintos do Rio de Janeiro. Ih! A última vez que eu vi, nós tínhamos só de morador de rua 70 mil. Só de morador de rua. Então, Bernardo, por que que Jesus está dizendo que o problema é meu? Por que que você está dizendo que o problema é meu se você sabe que eu não vou resolver? Não, mas Jesus sabia que eles não iam resolver. Mas ele dá a dimensão que o problema não é dos outros, o problema é nosso. Quando existe a injustiça, nós não podemos nos calar frente à injustiça. Mesmo que nós não possamos vencer o mal, nós não podemos nos calar frente ao que é mal. Mesmo que nós não possamos corrigir todos os erros, ou o erro integralmente, nós não podemos nos calar frente ao que está errado. E é muito interessante porque a primeira solução é a solução impossível. Só quer que a gente gaste 200 denários. 200 denários é um dinheiro assim absurdo. E Jesus vira e fala assim: quantos pães vocês têm? Ide ver. E aqui me lembra que eu aprendi lá quando eu era adolescente que a forma que a igreja tem de resolver as coisas é o método do ver, julgar e agir. Ide ver, diz Jesus. Vejam qual é o problema, entendam qual é o problema. Eu fico pensando que glória seria se nós reuníssemos todos os grupos religiosos de nossa cidade, todos os movimentos sociais de nossa cidade, e juntos disséssemos uns para os outros: vamos agir em conjunto para resolver os problemas. A gente não resolveria todos os problemas, nem nenhum dos problemas integralmente, porque isso precisa de uma mudança de toda a sociedade. Mas eu garanto que a gente ia reunir muito mais que 5 pães e 2 peixes. A gente iria trazer uma realidade ao mundo que muitas pessoas iriam se beneficiar, iriam aproveitar, e seria uma vivência diferente para elas. Bernardo, mas e daí? Logo em seguida, Jesus manda que as pessoas se organizem. Chamar as pessoas para se organizar é um ato de amor. Sabe, existe um grupo de pessoas que parece que não quer que as populações se organizem. Mas a igreja é a favor dos movimentos sociais. Aliás, a igreja, inclusive, é a favor dos sindicatos. E antes que o Huguinho Inquisidor ou o Zezinho Tradicionalista batam na porta irritados, vão ler a doutrina social da igreja, porque está lá essa fala. Vão ver os encontros do Papa Francisco e do Papa Leão com os movimentos populares. A comunidade se organizar para buscar o que é preciso é um ato de amor.
Porque quando você se organiza para buscar aquilo que é preciso, você está buscando até aquilo que é necessário para os outros. Algo pode não ser necessário para você, mas ser necessário para outra pessoa. Algo até que você não pode fazer, mas que você em grupo pode fazer. E aqui é essencial que a gente pense dessa forma. Logo em seguida, Jesus faz um ato religioso, que também é uma forma de amor. Entender a religião como apoio às ações, como uma forma de ajudar a organização social e até uma forma de libertação das estruturas de pecado que nós vivemos, é também um ato de amor. Quando você olha a religião e fala, Jesus nos ensinou a ser contra o feminicídio. Porque quem mata uma mulher por ela ser mulher, não ama. Jesus é contra o racismo. Porque quem despreza uma pessoa porque ela é preta, não ama. Jesus é contrário à porofobia, porque quem não ama uma pessoa, quem odeia uma pessoa porque ela é pobre, não ama. Estão vendo? O próprio entendimento da religião nos liberta de estruturas sociais opressoras, de pecados nossos. Por quê? Porque nós estamos vivendo a religião como um ato concreto de amor e não como uma estrutura etérea, vazia, sem atos de opressão. Notam o que eu estou querendo explicar para vocês? E eu vou adiante. Quando a comida é distribuída, não falta comida para ninguém. Mas eles não jogam fora o que sobrou. Eles guardam o que sobrou. Porque também é oportunidade de alimentar outras pessoas. Aquilo que sobra para nós deveria ser dado aos outros. Quem me conhece acha até muito gozado, porque eu tenho um estoque de nota de 2. E outro dia um colega meu, o Braulio, Bernardo, como é que você consegue tanta nota de 2? Eu virei para ele, eu troco na igreja. Por que eu faço isso? Porque eu sou doido? Não. É porque me angustia. Quando eu vejo um irmão que está precisando de alguma coisa, eu não tenho um trocadinho para dar para ele. Eu sei, pessoal, que vocês vão dizer, Bernardo, R$2 é muito pouco, talvez não dê para nada. É, eu sei que é pouco. Mas é o pouco que eu posso dar. Eu posso dar R$2 para cada pessoa que eu encontro na rua. Dessa forma, eu estou dando um pouco do que me sobra. Estou dando um pouco do pouco que me sobra. Mas eu estou dando. E estou dando também que a gente cuida dos outros. Gracinha quer falar alguma coisa. Percebo, Bernardo, que a nossa igreja hoje teria que vivenciar mais o ver, julgar e agir. Lembrando que a igreja somos todos nós. Perfeito, é isso mesmo. Gracinha, você entendeu perfeitamente o que eu estou falando. Ver, julgar e agir é amor. E, por exemplo, daqui a pouco começa a campanha da fraternidade, que nós vamos falar sobre a população de rua, sobre a pastoral do povo de rua. Não está na hora do ver, julgar e agir? Hoje, que nós temos prefeitos no Brasil inteiro querendo proibir o cuidado com as populações de rua, sendo que eles deveriam resolver esse problema. Só existe gente na rua
porque o prefeito quer. Eu garanto que na cidade de vocês, se vocês forem ver, na cidade de vocês, tem casa vazia sobrando. É só pegar essas casas e pôr o povo de rua lá. Bernardo, mas e o dono da casa? Se está vazia, não tem função social. Se não tem função social, desapropria. Qual o problema? Bernardo, mas a propriedade privada é sagrada. A propriedade privada dentro da doutrina da Igreja Católica nunca foi um bem objetivo. Ela é subjetiva, ela é secundária. Nós hoje temos comida de sobra. Estamos vivenciando isso em nossa paróquia. Olha aí, eu também estou vivenciando isso na minha paróquia. A situação é grave. Não sei se vocês leram a mensagem de paz do Papa Leão XIV. Vocês têm ideia de quanto a humanidade gastou com armamento ano passado? 2,7 trilhões de dólares. Pessoal, eu vou falar para vocês que $1.000 eu consigo imaginar. $1 milhão é uma coisa que eu já não consigo entender. 1 bilhão, que são 1.000 milhões, eu não consigo nem imaginar a quantidade de dinheiro. 1 trilhão, que é 1 milhão de milhões, é uma coisa que eu não consigo nem saber o quanto isso ocupa de espaço. E foram quase 3. Pessoal, você poderia dar uma casa para cada pessoa da Terra. Cada pessoa que não tem casa teria uma casa. Não daria $1 trilhão. Se daria comida para um ano para cada faminto do mundo. Não daria $1 trilhão. Esse povo, em vez de gastar dinheiro com matança, com arma de destruição, com manifestação de ódio, podia estar manifestando amor. Pô, Bernardo, mas eu não tenho nem $1 trilhão, não precisa. Se junta com a sua comunidade. Eu tenho certeza que se você puser no grupo de WhatsApp do seu prédio, da sua rua, da sua paróquia, vamos nos reunir para distribuir comida para os pobres. Eu garanto a você que vai aparecer gente. Eu vou dizer para você que se você fizer um anúncio disso no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no sei lá o que, YouTube, Twitter, eu garanto a você que até pessoas que não são religiosas irão entrar em contato com você. E você vai conseguir distribuir comida. Mas, Bernardo, eu não sei quanto eu peço, como eu peço, não tem problema. Se essa é a sua dificuldade, me fala. Manda uma mensagem por mim, seja no direct do Instagram, me manda como comentário dessa live. Eu vou fazer chegar para você uma lista de tudo que você precisa. Tudo. Porque eu tenho que estar acostumado a fazer isso. Eu ajudo vocês a fazer isso. Tá? Estou à disposição. Se você tiver na sua paróquia, talvez tenha até um fogão mais forte aí, um pouquinho maior, mas eu já vi gente fazer 108 quentinhas no fogão de casa, só para poder cuidar dos miseráveis. Vamos fazer. Vamos cuidar. Um ato concreto. É pouco, é muito pouco, mas que você fizer vai aliviar o sofrimento de alguém. Seja como Jesus, olhe para as pessoas e tenha compaixão. Experimente o amor de cuidar do outro, de cuidar da pessoa que não tem nada para te devolver. Daquela pessoa que você olha e fala assim, mas eu vou fazer isso por ela e é uma migalha no sofrimento que ela tem.
E eu garanto a você que quando você der aquela quentinha, der aquela garrafinha d'água, ela vai olhar para você com uma face de gratidão, que você vai ficar até espantado. E no fim das contas, você vai se sentir muito bem, porque você vai experimentar a Deus como talvez você nunca tenha experimentado na sua vida. Amém? Ai, meu Deus do céu, 8h07, eu estou voltando à boa norma, que teoricamente a live acabava antes das 8. Ultimamente eu estou falando que pelos cotovelos, não é à toa. Bom, essa foi a reflexão de hoje. Amanhã tem live. Qual é o fala de amanhã? Não sei, vou ter que ver o evangelho amanhã de manhã para ter uma ideia. Mas nós estamos juntos. Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Vicente de Paulo. Desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A Rebeca está mandando um bando de palminhas. Obrigado, Rebeca. Muito obrigado. Muito obrigado. Amanhã, 19h30, a gente se vê de novo. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.